Fala pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu só quero alertar vocês que aqui na descrição e no comentário fixado vai ter o nosso curso de inteligência artificial, tá? Para você que está querendo melhorar no seu trabalho, render mais, o curso de inteligência artificial aqui do Preguiça Artificial, né? O Preguiça Artificial, que é o maior canal de inteligência artificial do Brasil, tem esse curso aqui, cara, realmente muito bom, tá? Deem uma olhada aqui, eu vou deixar os links ali, tudo bonitinho para vocês aqui na descrição, tá? Deem uma olhada e para vocês que quiserem aí realmente entrar aí na criação de conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, onde que for, o curso de inteligência artificial dele certamente vai ajudar vocês, tá? O Lucas também tem um curso chamado YouTube Sem Mimimi, onde você vai aprender aí tudo sobre YouTube, várias outras coisas, tá? Bem legais, como criar thumbs, como fazer um título chamativo, um monte de outras ferramentas bacanas. Se vocês combarem o curso de IA com o YouTube Sem Mimimi, eu tenho certeza absoluta que vocês vão estar aí anos na frente de várias pessoas que estão começando aí a criar conteúdo para redes sociais agora, tá? Esse combo aqui não tem para bater, você tem 7 dias para comprar o curso, não gostou pode devolver e tudo mais, e comprando aqui nos meus links eu ganho uma pequena comissão ali, tá? Então fiquem ligados, cara, os links estão aqui na descrição, tá? Deem uma olhada lá porque realmente aqui pro meu trabalho mudou realmente bastante a minha vida, a minha realidade, eu tenho usado todos os dias para fazer os conteúdos que eu trago aqui para vocês, tá? Então deem uma olhadinha ali embaixo e bora pro vídeo. Fala pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o N News aqui para vocês, notícias indicadas lá no nosso Discord. Lembrando que você pode também me marcar lá no X, eu tô tendo que pegar algumas notícias lá do X, né? Então se você quiser me marcar, @papahardware lá no X, tá pessoal? Vocês podem me marcar lá com notícias que vocês forem ver por lá também, tá? As notícias de hoje foram indicadas lá no nosso Discord pelo Gabriel Fiscal da Magnitsky, o Valentino Ghostpunk, o Celão Ferreira e diversas outras pessoas, tá? Então bora começar aqui a nossa leitura de notícias de hoje, cara. Lula provoca Trump e desanima empresários que esperam negociação séria. Provocação é coisa de quem não quer resolver, diz um empresário ao Radar, né? E aí que tá, o Lula não quer resolver a situação do país, o Lula não quer apaziguar, né, a PEC da anistia, a PEC da paz, né, ele não quer isso. Toda essa algazarra, toda essa incerteza, toda essa folia que está tendo agora, abre precedentes para ele e os amiguinhos dele do STF poderem fazer o que eles bem entender dentro do nosso país, né? Resolver os problemas do Brasil nunca foram a meta aqui do PT, até porque, né, num país socialista como o Brasil, se você agradar o topo da pirâmide do funcionalismo público, que são 12 milhões de pessoas, e jogar migalhas para as mais de 50 milhões de pessoas que usam Bolsa Família, você consegue se reeleger muito facilmente, né? Então você tem que agradar as pessoas que não produzem nada, ou melhor, que mais consomem do que produzem na sociedade. Então, realmente, Lula não quer resolver nada com o Trump. Eu falei para vocês, quando o Trump passou... Pessoal, o Trump não taxou apenas o Brasil, tá, pessoal? O Trump taxou 50 países. E todos os países foram iguais umas putinhas lá, entregar alma pro Trump e já era. Todo mundo que foi lá negociou, já fiz um vídeo mostrando isso. Todos os países que foram lá negociar tiveram as tarifas reduzidas. O Brasil, se achando a última bolachinha do pacote, não foi negociar porque são soberanos, porque o Brasil é muito importante, aquela papagaiada toda, ficaram por último na fila e agora nem liberando a rosquinha vão conseguir algum tipo de negociação com o Trump, porque ele já conseguiu tudo que ele queria. Ele conseguiu que todos os países se ajoelhassem e beijassem o anel. Parece que o nosso país é soberano demais para conseguir fazer uma negociação e vai ficar isolado, né? Lembrando que outras letrinhas do BRICS foram lá negociar com o Trump, tá? A Índia foi, a China foi, várias outras letrinhas do BRICS foram. Mas o Brasil não, o Brasil é forte demais para negociar, né? Com um PIB altíssimo, mas um PIB per capita tá quase batendo a 100ª colocação e no mundo inteiro. Nós somos um dos países mais pobres do mundo, né? E aqui nós temos spray de pimenta inovador está chamando a atenção por trazer, além do efeito incapacitante, um corante azul que marca o agressor e permanece visível na pele ou nas roupas por até 48 horas, facilitando a identificação pela polícia mesmo após tentativas de limpeza, né?
Isso aqui, o pessoal até comentou lá no nosso Discord, né? O Valentino comentou o seguinte: agora tu imagina alguém ver alguém pintado de azul na rua, vão querer linchar o cara porque o cara cometeu algum crime, né? Obviamente vai ser uma bela de uma, né? Logo a gente vai ver, né? Quem vai ser a primeira pessoa que morreu pintada de azul, né? E aí eu mostro pra vocês que tem pessoas que já estão na lista. Tem pessoas que já estão na lista aí. Tem gente que já... O Blumen Group já tá na lista aí pra ser pego e espancado aí por alguma... É que esses espancamentos que vão gerar dessa tinta azul só vão acontecer naqueles estados onde o pessoal fala 8, 400, né? Aqui para os estados, aqui para baixo, isso não vai acontecer. Urgente! O Globo diz que ministros do STF ouviram dos banqueiros que, mesmo que quisessem, os bancos não têm como driblar os bloqueios da Lei Magnitsky. O Globo, o Supremo está incomodado e preocupado. O pessoal tá falando assim, tem várias pessoas falando assim, não, que nós vamos levar o Código de Defesa do Consumidor, com o Código de Defesa do Consumidor em mãos, os bancos não podem se negar. É uma papagaiada desgraçada aqui dentro do Brasil, e os bancos já falaram, esses artifícios como a Lei Magnitsky, após apertar o botãozinho lá nos Estados Unidos, o botãozinho apertado aqui no Brasil também, não tem ninguém ali para não vou apertar esse botão, ele vai ser... jogado aí e tudo mais, vai ter a morte bancária do Alexandre de Moraes, né? Já teve, né? E cara, sinceramente eu ainda não entendi por que não teve de outros ministros e das suas esposas e dos seus escritórios de advocacia. Dizem, né? Estão dizendo já diversos rumores, até mesmo pessoas do próprio Estados Unidos estão falando que tá vindo uma segunda leva. E nessa segunda leva as chances são de que mais ministros, as esposas e os escritórios de advocacia ligados a alguns dos ministros do STF vão ser sancionados. Aí sim eu vou concordar com o Peter do Ancapso que vai ter um baratavô na STF. Aí nesse dia a gente vai fazer live aqui estourando champanhe, com certeza absoluta, tá? Urgente, Polícia Federal abre novo inquérito contra Bolsonaro por suposta fake news sobre Lula. Eu sei, cara, que isso aqui parece que é uma notícia de 2021. Eu sei que isso aqui parece uma coisa de anos atrás, mas é uma coisa que está acontecendo até hoje. Todo dia Bolsonaro está estuprando uma girafa, todo dia está estuprando uma baleia, está botando fogo na Amazônia com os lança-mísseis do Elon Musk, né, com os lança-chamas do Elon Musk. Todo dia tem uma suposta fake news, um suposto crime. E na época que Bolsonaro estava sendo acusado semanalmente de um crime diferente, eu falava, isso é bom pro Bolsonaro. Por quê? Porque eles acusam ele de um crime, nada gruda, nada cola, nada tem sentido e faz com que as pessoas vejam que realmente ele não deve nada e não tem nada de errado, né? Já o outro lado, já a parte vermelha dessa história, aí que está do lado direito da tela, né, vocês sabem que não precisa inventar muita coisa, né? Basta a gente ir atrás dos fatos, basta a gente ir atrás aí dos dados, né? Mas, novamente, nós estamos saindo de uma democracia para entrar num regime socialista. Eu não sei o que vai acontecer realmente, tá? Mas nós temos aqui uma boa notícia nisso tudo. Fux pode empurrar o julgamento de Bolsonaro para 2026, né? São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem, né? Pedir vistas, pessoal, é quando o ministro, eles lá fazem lá aquela suruba consanguínea lá, onde eles ficam lá decidindo o futuro do nosso país, legislando, criando as leis, mandando prender, mandando fazer tudo, né, que eles quiserem, porque eles podem fazer qualquer coisa dentro do Brasil. O Senado não faz nada, ninguém faz porra nenhuma nesse país, né? E quando ele pede vistas, ele fala assim, em vez de julgar isso aqui agora, eu quero pedir mais tempo. Ele pede tempo para reavaliar os documentos, reavaliar o caso e depois dar o voto dele. Então, se ele pedir vistas, talvez Bolsonaro fique para ser julgado ano que vem. Lembrando que ano que vem, 2026, teoricamente, quem está concorrendo não pode ser julgado. Né, pessoas que estão concorrendo a cargos públicos, né, como presidentes, senadores, governadores e tudo mais, eles não podem ser julgados. Só que Bolsonaro está inelegível. Se Bolsonaro não tivesse mais inelegível e virasse o ano e ele fosse o candidato do PL ou do partido que for, ele já estaria imune a esse julgamento, tá? Mas ele está inelegível, né? Então vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas.
Porque eu tô vendo aí com uma possível sanção, possível aumento das sanções Magnitsky em cima dos ministros e dos escritórios de advocacia das esposas. Lembrando, né? Não tem nenhum tipo de conflito de interesses quando um ministro do STF é ministro do STF e a esposa dele tem um escritório de advocacia. Obviamente isso não tem nenhum tipo de conflito de interesse, mesmo que às vezes a esposa de um dos ministros livre uma empresa multibilionária de dentro do Brasil de 10 bilhões de multas, né? Então não existe nenhum conflito de interesses. Vocês que pensam assim provavelmente são antidemocráticos, tá? Casal é denunciado pela PGR por xingar Gilmar Mendes em 2018. Essa notícia é de agora, tá, pessoal? Essa notícia é de 3 dias atrás, né? Em 2023, o ministro Alexandre de Moraes arquivou o caso, mas reabriu em seguida, pedindo a pedido da defesa do colega da corte, né? Então é interessante, né, que eu não vou julgar, né? Mas aí o meu colega julga. Eu não vou reabrir o caso, mas aí o meu colega reabre e assim por diante, né? Lembrando que isso aqui é para ser uma democracia, né? Mas, novamente, estamos caminhando para virar um regime socialista, né? Prefeito do Maranhão atrasa salário de professores e coloca a culpa em tarifas de Donald Trump. Cara, eu sei, nós que acompanhamos políticas vemos isso e damos risada, achamos isso aqui um escárnio, não tem nada a ver o cu com as calças, mas vocês têm que entender que toda essa galera aí, eles politizam, eles fazem política para imbecis, para filhos de 2 primos, para pessoas que não vão ir atrás, para pessoas que podem até ter internet, mas não sabem fazer uma pesquisa no Google, não sabem usar um chat GPT, não sabem nada. Então eles podem falar o que eles bem entender, eles podem pegar dinheiro da merenda, eles podem pegar o dinheiro dos livros, eles podem pegar o dinheiro da educação, eles podem fazer o que quiser que se diga, não, isso foi por causa do Trump. Assim como tudo de ruim que aconteceu nesses últimos anos foi culpa do Bolsonaro. Para nós que sabemos sobre política e sabemos sobre economia, nós sabemos que não é culpa do Bolsonaro. Não tudo, pelo menos, né? Mas essas pessoas pregam esse tipo de coisa e o público deles, que são filhos de 2 primos, acabam engolindo isso, né? E aqui nós temos, né? Casal que viralizou mostrando a cultura do Sul em Santa Catarina será investigado pelo Ministério Público Federal após denúncia da vereadora indígena do PSOL de Florianópolis, Santa Catarina, que classificou o conteúdo como xenofóbico, né? E isso aqui é muito interessante, né? Porque hoje pode ser um crime de xenofobia você sair aqui pelas ruas do Rio Grande do Sul, nas cidades agora, e mostrando as festas, mostrando que não tem lixo no chão, não tem pichação em prédio público, o pessoal não tem um local específico da cidade direcionado para usar cocaína, pedra de crack, esse tipo de coisa, né? Isso, eu entendo que para algumas pessoas do Brasil, isso é inédito, isso é impensável pensar que tem uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, ou melhor, centenas de cidades aqui na parte sul do Brasil, onde isso não é normal, tá, pessoal? Isso não é normal. Aqui na nossa cidade, aqui na minha cidade, ou nas cidades aqui da região, não tem pichações e coisas assim, pelo menos não em todas as cidades, né? Algumas são realmente ainda muito boas, né? E isso acaba ofendendo algumas pessoas. Não é falar assim, olha, eu não gosto de nordestino. Não, não é isso que ofende. O que ofende é a estética. Tá tudo limpo, não tem lixo no chão, não tem crime, não tem no narcotráfico, o Estado não é um narco-estado ainda. Aí algumas pessoas se sentem ofendidas por isso, né? Então a gente tem aqui, ó, eu tenho orgulho da minha descendência indígena, maneiro, eu tenho orgulho da minha descendência europeia, racista. Ah, muito bom, cara. Haddad diz que reunião com os Estados Unidos sobre tarifas foi cancelada por interferência política. Eu acho interessante essa fanfic, né? Essa historinha de ficção científica aí, essa historinha de ficção que o governo de esquerda, o Haddad e o Lula criaram, de que os filhos do Bolsonaro, ou que o Bolsonaro estão interferindo com o... Cara, pessoal, vamos parar pra pensar? Você acha que se o filho do Bolsonaro, que tá lá nos Estados Unidos, pudesse interferir no pensamento do Trump, tu acha que já não tinha mandado um B-2 explodir Brasília, irmão? Não, sinceramente, tu acha que já não tinha mandado um B-2? Assim, pessoal, vamos votar hoje aumento de salário. e largasse uma bomba nuclear lá em Brasília, cara? Sério mesmo? Cara, sabe, tipo assim, eu sei que ele pode passar para algumas pessoas e tudo mais, mas, poxa, agora falar
que o cara tá influenciando o Trump, tá manipulando o Donald Trump. Irmão, uma coisa que a gente sabe que o Trump não é um cara facilmente influenciável. Nem Elon Musk, o homem mais rico do mundo que estava lá sentado do lado dele o dia inteiro, conseguiu influenciar ele a não passar os impostos sobre os carros lá a combustão para estimular os carros da Tesla, né? Mas parece que o filho do Bolsonaro, né? O filho do Bolsonaro tá lá influenciando tudo isso, tá? Mas a notícia que mais me deixou puto foi essa questão aqui do Rio Grande do Sul, aqui da parte sul do Brasil, que algumas pessoas ficam ofendidas pelo Sul ainda não ser um narco-estado, ainda não ser, né, um país completamente quebrado. Eu tenho feito muitos passeios com a minha família, né? Todo sábado a gente sai para dar uma volta aí. Esse final de semana eu vou ir para a Feira da Cuca, café. Então vamos comer cuca, vamos tomar café, numa cidade limpa, numa cidade organizada. Não vai ter nenhum não vai ter criança sendo sexualizada, não vai ter nada disso, até porque esse tipo de gente aqui no Rio Grande do Sul tem um outro fim. Grande abraço a todos, gostou desse vídeo? Deixa o like, deixa o comentário que é extremamente importante. Nos vemos nos próximos vídeos aí. Valeu e tchau, tchau.